Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 11 de julho, domingo, onde celebramos o 15º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos convida a nos colocar na presença do Senhor, que nos chama e nos envia em missão. Iniciemos este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos convida a uma atitude, a viver uma condição, a liberdade para a missão, para o serviço amoroso. Hoje o Evangelho nos narra, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, quem chama e envia os 12 apóstolos a continuarem a sua missão. E devemos ter consciência que Jesus continua a nos chamar hoje e também nos envia em missão. No Evangelho, nós encontramos as principais recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo para que a missão seja bem realizada, assim como os objetivos a alcançar. Jesus, amados irmãos e irmãs, nos convoca, nos envia, e aquele que aceita o envio de Jesus não pode fazê-lo imaginando que viverá ditando ordens ou que se tornará famoso ou rico ou reconhecido. Pelo contrário, o missionário vive a sobriedade e a pobreza, oferecendo-as como testemunho de vida, testemunho de doação, de entrega, sem segundas intenções ou espírito interesseiro. A nós que somos enviados, devemos nos contentar com a hospedagem oferecida. Aqueles que nos oferecem a casa, para que possamos, depois de uma longa jornada, descansar. A isto, 2 atitudes se fundam: gratuidade e liberdade. São as 2 características para a realidade básica da evangelização. Jesus nos convida a este caminho de gratuidade e de liberdade. E nesta ânsia de pregar o Evangelho, aquele que é enviado, o evangelizador, não pode transformá-lo, o Evangelho, em uma imposição de doutrinas, pois Jesus nunca o fez desta maneira, mas pelo contrário, Jesus, em seu caminho, dava testemunho ao mundo em experiências concretas para que pudessem segui-lo, para que pudessem viver. Em última instância, se fôssemos tomar como base aquilo que Jesus nos recomenda, talvez nós deveríamos voltar à segunda leitura deste fim de semana,
ou melhor, deste domingo, aonde São Paulo escreve aos Efésios e nos diz: em Cristo Ele nos escolheu, Deus nos escolhe. Nos escolhe antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ou seja, se somos convidados a anunciar o Evangelho e nos transformarmos em testemunhas de Cristo, em outras palavras, somos convidados a viver aquilo que diz o verbo grego, martiria. E mártir é aquele que doa a vida por amor a Cristo e aos irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que o Evangelho se torne vida em nós, para que possamos doá-la aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.